bem-vindos ao podcast Cultura DevOps, o podcast para quem busca entender sobre o tema e se destacar no mercado com maior velocidade de inovação e qualidade nas entregas. Aqui discutimos através de dados e histórias reais os melhores caminhos para implantar e escalar a cultura DevOps. Se você está gostando do conteúdo, compartilhe aí com a sua galera, com a sua squad, com o seu time. Faça esse trabalho, esse movimento crescer, porque nós estamos aqui para trocar ideias, compartilhar conhecimento e dificuldades. Todo mundo tem, né? Esse mundo de DevOps. Bom, galera, voltando aqui para mais um episódio e hoje temos uma convidada muito especial. E aqui, toda vez que a gente faz essa chamada inicial aqui do DevOps, a gente fala sobre entregas com qualidade. E aí, muitas das vezes a gente percebe, e aqui no Object a gente fala disso, que não adianta nada você pôr DevOps se você não põe teste, e vice-versa. Tem muitas vezes a gente encontra desafios onde o pessoal só quer automatizar teste, mas não quer melhorar o DevOps, ou vice-versa, e a gente costuma falar que quando você só quer DevOps, você acaba entregando mais bugs ou mais caquinhas em produção de forma automatizada. Então, vamos falar um pouco de testes hoje, de um tipo de teste muito interessante, e para falar sobre esse tema, gostaria de chamar aqui a Ariane Isaac. Bem-vinda! Olá, obrigada pelo convite, Tusca. Animada aí pra gente conversar, principalmente com essa introdução aí. Tá animada, sim, né? Sou suspeita pra falar de qualidade, né? Que eu sou apaixonada por qualidade, principalmente agora por testes de performance. Uhum. Bora então falar sobre. Que legal, a Ariane é especialista em testes de performance e tá em transição de carreira aí para SRE e atua atualmente na Cartões Elo. Falei certo? Falou, Cartão Elo. Vamos, belezinha. Muito bom, não vamos errar o nome aqui, né? Muito bom. Legal, qualidade. Conheço já a Ariane um tempo aí, a gente já trocou algumas ideias de qualidade e principalmente lá no TDC a gente fala disso, né? Para quem não conhece o TDC é um evento muito legal, né, Ariane? Sim. É uma imersão aí de conhecimento, de várias vertentes aí de tecnologia, né? A gente sai assim cheio de ideias, cheio de insights. Quem não conhece, que tiver oportunidade, tanto presencial quanto online, recomendo aí. É uma baita imersão. Muito bom. E trabalhamos juntos já também, né? É verdade, trabalhamos lá na matéria, lá a gente atuou juntos. Eu ali como Agile Coach, você estava mais na frente de testes, né, Ariane? Acho que era isso, né? É. Muito bom. Eu lembro que lá, na época, você já começava a falar desse tema aqui, que é teste de performance. Tinha alguns experimentos, mas depois acho que você mergulhou. Foi mais ou menos isso, né? Sim, foi. Tudo começou na matéria. E ali, depois eu falei, não, é isso mesmo que eu quero ali focar, que eu olho para a carreira, né, e cá estamos, e na verdade um outro passo, né, porque ali eu entendo que hoje com a imersão, ali entendendo mais de teste de performance, faz todo sentido com relação a algumas práticas também de SRE, que é o que eu estou em transição no momento. Muito bom. A gente está falando de teste de performance, mas vamos lá, trazer um contexto. O que é teste de performance na tua visão, Ariane, e o porquê utilizá-lo? Consegue dar uma geral pra gente? Consigo. Eu queria começar falando que muitas vezes as pessoas subestimam o teste de performance, já causando. Porque o teste de performance, se a gente for falar bem de forma macro, ele seria a gente entender o comportamento da aplicação trabalhando com maior volume. E quando a gente fala de teste de performance, teste de performance, teste de desempenho, é algo muito amplo quando a gente entra mais em detalhes de fato. Existem vários tipos de teste diferentes de performance que a gente aplica de acordo com cada contexto específico, ou seja, eu preciso ali pensar em algumas estratégias. Eu falar de teste de performance não é só falar, vou criar um script em JMeter, em K6, enfim, dependente da ferramenta, é além de ferramenta, eu pensar ali, de fato, eu entender o contexto. E ali outra pegadinha, né? Não é só tecnicamente, é claro que vai nos exigir mais skills técnicos, mas eu preciso entender do negócio também para ser mais assertivo ali no meu teste de performance. Poxa, pensei que era só chegar e instalar aqui o JMeter, então aí já tava tudo pronto, não é isso então, né? Não é. É muito comum a pessoa falar, eu assisti ali, porque a gente acha muita documentação do JMeter no próprio site da ferramenta, né? Tem tutorial, tem guias, mas a hora que você fala assim, e aí? Na hora que chega na real, né? Tem que se virar nos 30, você não sabe o que você faz. Então ali é mais complexo do que parece.
Entendi. Será que por o pessoal não ter um pouco desse pensamento, igual você trouxe pontos bem legais, que não é ferramenta, é algo assim que você deve olhar também, não só a parte técnica, mas o negócio como um todo, né? Será que isso daí, por o pessoal ficar muito preso ali à ferramenta, pode ser um dos motivos porque é um teste que muitas vezes não é praticado, nem a galera conhece, só fica muito no unitário, na integração? O que você acha? Olha, eu acho que de não ser muito praticado, tem alguns motivadores ali. Talvez uma por falta de conhecimento, que talvez o maior ganho em aplicar o teste de performance é redução de custo. Um bug, a gente sabe, né, ali falando de qualidade, quanto mais demora para a gente encontrar um bug, mais caro ele é. Mas quando se trata de performance, nem sempre é trivial, sabe? Você fazer uma alteração de performance, ele pode dar um efeito colateral no funcional. Muita gente acha que só escalar máquina resolve o problema de performance, isso não é verdade. Dependendo de como está a arquitetura da sua aplicação, mesmo você escalando, ele não ganha escala da mesma forma que você aumenta o hardware, e isso também implica em custo. Eu acho que um dos fatores, né, falando assim, se eu não estou habituado com isso ainda, talvez não entender os motivadores certos, e que o teste não funcional, né, que é o teste de performance no geral, ele nem sempre é priorizado numa entrega. Então, tem nuances aí de cultura também, né? A empresa não tem, o time não tem essa cultura, esse entendimento, e muitas vezes como ele começa a praticar, né? Na dor. Então, tive um problema lá em produção. Às vezes, né, dependendo do que a gente trabalha, então aqui tô falando que eu trabalho no cartão Elo, então o que pode significar 1 minuto de indisponibilidade? Parece pouco tempo, mas ali pela quantidade de volume, ou às vezes até de valor que transita, e aí eu dei o exemplo da Elo, mas a gente pode pensar em vários contextos diferentes, né? Então ali, isso pode ser muito caro para a empresa. Então, ali pode trazer riscos, né? E isso é um outro ponto que a gente tem que considerar quando a gente fala, vamos validar a performance da aplicação. Você falou 1 minuto, eu já falei, cara, acho que 1 minuto é bastante. Eu, como talvez um cara do comércio ali querendo passar ou querendo pagar, fico irritado já com, nossa, não tá indo, não sei. É muita coisa, né? Sim, é legal a gente falou desse de 1 minuto, porque quando você fala de performance, muitas vezes que a pessoa fala para você, né? Meu sistema tá lento. Mas aí, o que é o talento, né? Então, é muito subjetivo você falar talento. Um outro ponto que é legal já introduzir aqui, que teste de performance não é só execução, é principalmente monitoramento. Então, eu entender ali por baixo dos panos, em background, como que a aplicação está trabalhando. Será que ela tem integrações? Ou pode ser que nessas integrações a gente tenha algum gap, então ali a gente precisa pensar nesse passo do monitoramento, então ali na linha de observabilidade, né? Então, o que eu tenho aqui de monitoramento para minha aplicação, que eu tenho de monitoramento de métricas ali de negócio, mas também das métricas técnicas, né, que ajuda ali a gente ter clareza com relação até antes de fazer o deploy em produção, do que eu preciso de recurso de máquina para atender o volume que a minha aplicação vai trabalhar. Uma outra coisa que é muito subjetiva quando a gente fala de tempo, é legal já para trazer insights para a galera, é assim, quando você está conversando principalmente com alguém de negócio, a pessoa não entende a parte técnica, e é natural. Então, você vai fazer perguntas com relação à métrica de negócio, nem sempre ela vai ser, né, a métricas com relação à performance, né, que as mais comuns, tempo de resposta, o throughput, que pode ser que é a quantidade de transações numa unidade de tempo, que pode ser, o mais comum é o TPS, né, de transações por segundo, mas pode ser transações por minuto, pode ser por hora, aí de acordo com o tipo da aplicação. O mais comum é o TPS. E você falando só dessas métricas, a pessoa não vai saber te dizer, qual que é o pico de volume. Então, às vezes a gente fala assim, eu vou trabalhar com muito volume em um mês, eu tenho 1 milhão de requests. E ali a pessoa fala assim, 1 milhão de requests, eu vou diluir, né? Então tem um mês, eu transformo um mês em dias, os dias em horas, horas em minutos, e faço a distribuição uniforme, mas não é assim. A gente pode ter picos ali, né, desse 1 milhão, que dentro de um mesmo dia, ele tem uma distribuição diferente. Então a gente pode ali mirar uma estratégia diferente de como vai ser usada e ser pego de surpresa em produção. Isso mesmo fazendo o teste de performance.
Eu imagino mesmo que tem coisa que não dá pra prever, né? De repente, até foge um pouco, mas assim, às vezes você não consegue prever tanto que daí o hardware acaba morrendo, né? Tipo assim, dá tipo aqueles ataques de DDoS, né? Tanto a entrada, toda a solicitação que o hardware se perde, ele desliga, né? E acho que assim, acontece várias dessas coisas. Mas aí que tá. Desculpa, eu te cortei. Não, vai lá, segue. Eu ia pegar um gancho do que você falou, que assim, a gente pode ter, às vezes a gente não vai ter a visão exata de como vai ser, mas a gente consegue trabalhar ali. E aí, se a sua aplicação já existe, então a gente pode coletar métricas de produção para ter essa clareza, até para ver se eu estou hoje querendo melhorar a performance da minha aplicação, entender baseado como é o funcionamento dela em produção, quais são os números que estão agora e quais são os que de fato seriam os desejáveis para você ali conseguir atuar buscando os possíveis gaps, as possíveis melhorias, mas a gente também ali pensar que eu consigo, baseado numa previsão, antecipar esses problemas. Então, e aí qual que é o mais difícil, né? Que acaba sendo um risco. Pode ser que quando a gente fala de projeção, a gente olhe muito maior do que de fato e a hora que está de fato em produção falar, não chegou naquilo que a gente validou, mas a gente já sabe com antecedência como a aplicação se comportou. Então, ali isso traz mais segurança para o seu deploy, traz mais confiabilidade, né, para a sua aplicação. Deixa eu até validar para ver se eu peguei bem. Eu gosto de imaginar que algumas coisas a gente tem que... Algumas não, deveria ser todas, né? A gente não deve sair implementando sem saber qual problema a gente quer resolver. Parece que você me trouxe essa ideia de, através da observabilidade, você identifica pontos ou até necessidades de negócio, que daí sim você vai colocar o teste de performance. Não é só colocar teste por teste em si, né? Isso, até se a gente pensar um passo antes do que você falou, a forma mais assertiva, vamos falar assim, seria eu fazer de fato o shift left de performance. Então, legal. Assim, no momento da solução, porque o que acaba acontecendo, e eu já via, parece que é hipótese, mas não é. Então, se a gente não pensa nessas questões no momento da arquitetura, pode ser que, de fato, como a gente projetou, não atenda a produção. Só que eu só vou descobrir lá, se eu não fizer o teste. E ali, então, nem sempre o retrabalho é só correção. Pode implicar em reescrever a aplicação toda. Fica bem nítido, assim, que tem que ser bem no início mesmo, né? Para negociar isso, para levantar esses pontos de entrega, de coisas que dão valor para o software, né? Isso. Ali um outro desafio também, Fusca, é pensar assim, quando que eu testaria performance? Porque talvez ali a forma mais clara, assim, talvez inquestionável eu sei que eu vou trabalhar com muito volume, ou eu sei que ali, vamos dar um exemplo que é mais fácil sempre de e-commerce, que vai passar por momentos ali que vai ter mais acesso, né, seja uma Black Friday, que é o mais famoso dos exemplos usados, mas às vezes a gente tem datas comemorativas também, né, que pode ter mais acessos ali, ou eu gosto de usar o exemplo de um aplicativo de alimento, como o iFood, que é evidente que em picos ali de almoço e janta vai ter mais volume. Então, a gente pensando nesses exemplos e trazendo para o nosso cenário ali, a gente começar a pensar nessas questões, se a gente já tem hoje em produção, a gente olhar para isso e ver o que dá para melhorar na aplicação. Mas sempre que possível, e principalmente sei que vai trabalhar com volume, já tentar antecipar essa visão em tempo de desenvolvimento, ali, em tempo de solução técnica. Eu acho legal imaginar tudo isso. Assim, cara, o teste de performance não é uma coisa nova, né? É uma coisa que há muito tempo é falado, mas minha visão, assim, a gente tem negligenciado bastante porque você trouxe em algum momento a questão de, poxa, tudo escala, coloca mais máquina, cresce hardware. Não é só isso, gente. Crescer hardware vai custar em dólar, vai gastar. Vai doer. Vai doer. A conta vem depois, né? Poxa, então não dá pra fazer um trabalho prévio para evitar de gastar isso? Igual você falou, já tem as sazonalidades, algumas conhecidas. Então, por que a gente tem que arriscar o jogo, né? E até perder satisfação do cliente, né? Porque no caso imagina, do cartão aqui. Poxa, eu quero pagar e não tô conseguindo pagar. Situação embaraçosa, né? Eu perante ao restaurante, ao lugar, sem poder pagar aqui, porque o cartão não tá passando. Daí é culpa do cartão? O meu cartão tem saldo? Não, às vezes é a rede fora, tem várias situações. Mas é interessante, cada vez mais eu vejo esse lance de escalar coisas na nuvem, o pessoal querendo parar de gastar com isso, né? Porque parece que acabou um pouco a grana do pessoal, né?
dólar não abaixa nunca, né? Então, e dependendo da infra, acaba ficando muito caro mesmo e não faz sentido. Então, é por isso que até a gente tem que ter essa visão, né, eu costumo dizer, dos experimentos, e os experimentos são também a gente entender com relação a recursos de máquina, o quanto é suficiente para atender produção, né, vamos falar assim. Que às vezes pode ser que no exemplo do sazonal, ali dos picos do almoço, da janta, eu não preciso ter, pensando no cenário cloud que você deu o exemplo, né, eu não preciso ter todas as máquinas no ar como a gente pensava no on-premise. É mais fácil escalar, né? Então, será que faz sentido eu escalar próximo? Eu já observei ali aquilo, é sempre naquele range de horário que sobe, um pouco antes de já subir as máquinas, ou configurar de fato um autoscale ali de acordo com o consumo determinado consumo de memória, por exemplo. E aí são todos os pontos que a gente tem que discutir e pensar ali antes de dar o boom de introdução. Dá um play, vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos Legal. Ver se rezar, né? Rezar pra não explodir. Exatamente. Legal. Você já trouxe alguns desafios da aplicação de teste de performance. A gente já falou de alguns deles. Você lembra de mais algum, assim? Porque eu fico imaginando, assim, quem tá escutando pode falar, isso é legal, tal, mas quais são os desafios? Porque não é mil maravilhas, assim. Eu lembro do tempo até que a gente trabalhou, era uma coisa difícil de vender, às vezes, né? Porque, às vezes, o projeto já tá atrasado, tem que sair entrega. Pra que vai falar de teste? Esquece, teste, requisito não funcional, geralmente é, tipo, algum momento faz. Então, assim, desafios, assim, que você já viu ou tem vivido nessa questão de teste de performance? Eu acho que o primeiro desafio, então, você trouxe já, que é, de fato, conseguir executar esses testes, considerar ele ali dentro que seja do projeto, do time. Mas uma coisa que eu costumo ver que é bem desafiador é o conhecimento, porque a pessoa vai achando que, ou eu sou um desenvolvedor, ou eu trabalho com qualidade, eu entendo de código, eu vou fazer um script. Não é só isso. Eu entender que eu preciso ali saber fazer as perguntas também do ponto de vista técnico de negócio para ter os insumos ali para eu ter uma melhor estratégia. E aí, para que eu faça isso, eu preciso ter algum conhecimento também sobre a disciplina de teste de performance. Então, ali, como eu comentei, dos tipos de teste, entender ali também com relação a quando aplicar ou não, até onde ir também, né? Porque a gente costuma dizer que quando a gente executa, a gente sempre tem que levantar alguns números ali que a gente está buscando. E se esse número não é atendido, então ali a gente tem uma bateria que a gente chama de um status failed. E aí, então, provavelmente a gente investiga e vê se é algo de fato na aplicação, é só que de fato necessita uma recodificação, ou não, ali talvez são os parâmetros que eu preciso ajustar de aplicação ou parâmetros de infra. E como eu interpreto tudo isso, como eu monitoro isso, como eu analiso, como eu faço a conversão ali convirjo as métricas e entendo se aquilo faz sentido ou não. Então eu sinto um pouco disso, da questão ali, principalmente da estratégia, de eu ter esse conhecimento para eu ser mais assertivo, e depois vai para a parte do desafio técnico também com relação a parte de ferramentas, entender que eu saber que eu vou usar o JMeter, não é só isso, é eu saber o como eu vou orquestrar isso para atender a minha necessidade do meu contexto ali, para que esse teste de performance de fato responda as perguntas que eu preciso para fazer esse deploy mais tranquilo em produção. Acho que você traz aqui, me vem bem à mente, o desafio que acho que quem trabalha com qualidade, QA, precisa ter. Eu acho que é essa inteligência de pensar no teste mudando o negócio, né? Porque a gente infelizmente encontra um mundo de qualidade muito manual. Eu só fico aqui para testar alguma coisa. Não, você tem que testar algo que diferente, né? Talvez um teste unitário ali o desenvolvedor está fazendo, então. Mas o que você traz aqui é bem legal, porque eu fico imaginando o backlog do que você trabalha não necessariamente é o backlog do time de desenvolvimento, né? Você sempre está pensando no produto como um todo, né? Não sei se eu estou errado. Isso, não, tá certo. Porque no fundo a gente precisa entender o fluxo de negócio para ver até onde eu vou focar no meu teste. Uma coisa legal que você colocou, que assim, principalmente quando eu comecei a trabalhar com teste de performance, né? É muito difícil você, com uma cabeça de funcional, só executar o teste de performance. Você precisa desenvolver outros skills.
E ali você precisa outros skills mais técnicos, entendendo ali a parte de arquitetura, de aplicação, buscando mais informações de banco de dados também, de concorrência, pensando nas integrações ali, não só de banco, né? Hoje a gente trabalha muito com Kafka. Então, entender ali tudo isso e, principalmente, tudo isso pensando, trabalhando em concorrência, o que já pode vir a ser um problema, pensando em trabalhar com mais volume. E aí a gente precisa entender mais da parte de infra também. Então, aliás, você deu o exemplo de cloud, como que a minha cloud funciona? É a AWS, é a Azure? Então, como é que funciona isso? Um exemplo bem simples é quem trabalha com Java. Então, muitas vezes, eu tenho que configurar a JVM. Se eu configuro a JVM do mesmo tamanho que eu configurei minha instância, se bater aquele número, o risco de restartar é maior. Então, eu ter esse conhecimento, mas também se aprofundando na parte de infraestrutura é importante. E ali também, depois, nas questões de fato de teste performance, né? Do JMeter, de como executa, de como estrutura e do monitoramento também. Eu fico pensando... Pode. Eu só ia complementar, porque assim, eu vejo muitos casos também, quando fala de teste performance, a pessoa fala assim, eu estou usando o K6, poxa, é muito legal o relatório dele. Beleza, mas e a sua visão de aplicação? Que é o que vale? Que é o que, de fato, você precisa enxergar se tem algum probleminha ali. Eu gosto muito de APM, na verdade, acho que é muito difícil a gente que trabalha com software com muito volume não usar um APM para dar essa visão melhor para a gente ali, de fato, dos traces, de fato, das integrações. Então, já tive muitos exemplos ali, empresas diferentes que a gente não usava APM, começou a usar e, poxa, conseguiu, de fato, ali enxergar com maior facilidade o gargalo. Muito legal. Eu fiquei pensando agora, tem gente que talvez está aqui falando, eu não imaginava que tinha tanta coisa envolvida no teste de performance, né? Você trouxe muitas questões e que traz à mente uma série de ferramentas que a gente fala de DevOps, integração, infra e tal. E, de fato, espero que quem está escutando consiga imaginar a dimensão do que é. Não é só um clique ali e tentar derrotar a aplicação, né? Tirar ela do ar. Não, tem toda uma experiência, porque a quantidade de diversos negócios, aqui a gente falou um pouco de cartão, mas tem muita continuidade de negócio. Eu acho que uma das coisas que mais irrita poderia ter é a questão de, praça de pedágio, naquele sem parar da vida. Cara, ali também já tem um outro lance que é questão de rede, né? Você tem uma série de nuances, assim, e cada vez mais, pro pessoal que tá escutando, fiquem atentos à performance, porque isso dá uma experiência imensa para uma satisfação, ou evita a insatisfação, né? Talvez seja mais a gente evitar as dores, né? E acho que hoje não é mais um plus, né, Fusca, isso de falar, eu entregar a performance ali é um diferencial. Hoje não é mais, ali, às vezes, até um critério de sobrevivência mesmo, pensando em concorrência, né? Perfeito, legal, faz todo sentido. Se uma startup quer crescer, sobreviver, né? Às vezes você entrega sem muita performance, mas em algum momento precisa olhar para isso, ainda mais se o teu produto for muito escalável, né? De vendas e tudo mais. Muito bom. Bom, a gente já falou um pouquinho de ferramentas, né, Ariane? Tipo, alguns nomes aí para quem não conhece, JMeter e outras. O que você pode falar assim para a galera, assim, poxa, ferramentas legais que você tem visto de mercado, tendências e até capacitações para quem quer começar, né? Acho que a primeira coisa, assim, você tem que ser interessado e olhar a visão sistêmica. Tipo, claro, não é só olhar esse mundinho, é olhar o todo, né? Mas o que você sugere para a galera? Bom, olha, vamos dividir então aí a pergunta primeiro pensando em ferramentas, né? Então hoje, eu sou um pouco suspeito para falar do JMeter, eu explico por quê. Até pensando aqui no meu contexto, né, o Elo, a gente tem várias aplicações com tecnologias diferentes. Então, eu posso ter API, posso ter o site, posso ter a própria transação de cartão ali que a gente precisa simular, né, ali trabalhando com maior volume. Às vezes, eu tenho uma aplicação que trabalha com Kafka e eu preciso injetar no consumidor para validar a performance dele. Então, tudo isso através do JMeter, ele aceita vários protocolos, ele atende. Então, talvez ali o plus dele é que ele suporta muitos protocolos e, por ser consolidado já no mercado, ser open source, ele tem vários plugins diferentes. Então, eu consigo plugar ele
num Datadog, eu consigo plugar ele num Grafana, eu consigo integrar então ele com outras ferramentas. Então até dei o exemplo do Kafka, também tem um plugin que consegue ali, você consegue estruturar para fazer essa injeção. Então eu entendo nele como uma maior versatilidade para utilizar ali, de atendendo contextos diferentes, mais fácil, vamos falar assim. Dentro do JMeter, eu preciso pensar também em monitorar a visão dele, porque ele é uma aplicação também. Outra dica, eu tô falando de ferramentas, né, mas eu lembrei que é uma dica que é: nunca diga que no teste de performance na minha máquina funciona. Nunca vai funcionar. Você precisa usar um servidor aí mais parrudo para bater com volume, e você pode ter também ali a interferência de rede. Rodar pela interface do JMeter jamais. Aí você tem um overhead. Isso não é uma boa prática em teste de performance. Sempre vai rodar via linha de comando. Mas a gente tem outras ferramentas ali também que tem se falado mais, né? Como o K6. Mas mais que uma injeção, acho que a gente tem que pensar no monitoramento. Então, pensando em monitoramento da aplicação, vamos falar de open source. Você pode ter ali um Prometheus com Grafana. O Prometheus vai coletar as métricas e o Grafana você consegue montar os dashboards. Você tem também, vou dar uma dica de 2 ferramentas que são open source, que são legais ali, que dá uma visão bacana de trace. Uma é o Jaeger. Então o Jaeger ele vai mostrar para você ali os tempos, ele mostra o trace também. Tem uma outra que ela simula, ela funciona para o Oracle e funciona para o Postgres, se não me engano. Ele chama ASW Viewer. Então, essa ferramenta, quem usa Oracle e tem o Enterprise Manager ou usava e não tem mais essa visão, ele dá uma visão muito parecida ali com relação a mostrar as queries mais onerosas, tem uma visão ali se teve concorrência, se teve lock, é bem bacana. E dos APMs, assim, acho que a gente tem uns 3 mais famosos aí, né? O Datadog, o New Relic e o Dynatrace. Eu já tive contato com o Datadog e com o New Relic, acho bem interessante ali, principalmente para ter a visão como um todo, né? Integrar ali as visões das métricas. Tem também o Kibana do ELK, que dá para usar também. Tem uma versão open source. Talvez a dica maior aqui, falando em ferramenta, é não se prenda ali só em criar o script. Se prenda a ter uma base de observabilidade, mesmo porque você não vai usar só isso no seu teste de performance. Ele é um primeiro passo, principalmente para você ter a sua visão ali de produção. Muito bom, excelente. Eu lembro a primeira vez que eu usei New Relic, nossa, minha vida mudou, assim, eu conseguia ver o que acontecia. Eu falei, cara, como que eu não descobri isso antes, assim? Sei que às vezes bom, na época era bem caro, não sei como é que tá hoje, mas ele tinha os licenciamentos lá, mas quanto de benefício trazia, assim, aí depois de passar o tempo a gente foi desligando ele, porque a gente achava que o software tinha entrado em uma qualidade estável, assim, mas fazia falta, assim, porque ele trazia realmente, aconteceu isso em tal lugar, você tinha observabilidade, né, você conseguia monitorar ele. Sim. Na Elo a gente tem usado bastante o Datadog. É uma ferramenta bem robusta. Aí, esses 3 que eu dei o exemplo são ferramentas pagas, mas ali aquela, de acordo com o tipo de negócio, né, é pesar o custo-benefício em usar aquilo. Então, será que o tempo de indisponibilidade pela falta de visibilidade que você tem da aplicação não é maior do que do investimento, né, na ferramenta? Você precisa prevenir. E se acontecer uma tragédia, alguma coisa assim, você não conseguir responder à altura, você perde muitas transações. Dependendo do negócio, sai muito barato. Tem negócio assim que realmente às vezes não faz sentido você ainda pôr, né? Existem outras técnicas não tão completas como Datadog e Work, mas já ajuda, tá? Então é só da galera caçar, investigar, que dá pra fazer muita coisa, né? Geralmente é mais fácil a gente começar com um open source, né? Até para vender ali a ideia para a empresa, para conseguir implementar, e depois disso conseguiu vender que vale, talvez ir dando um upgrade nas ferramentas também. Eu lembrei de uma outra que já ajudou muito também na visão de performance, que é para quem usa Java, o Java Fly Record. Então ele está dentro da JDK mesmo. Você consegue fazer ali dumps de um determinado período e você consegue ter a visão ali da JVM. Isso pode ajudar também numa visão ali de busca de gaps. Ótima ferramenta, muito boa.
Muito bom, muito bom. Chegamos aqui ao nosso final do episódio. E como é que o pessoal te encontra, Ariane? De alguma maneira? Você usa mais rede social, LinkedIn, alguma outra coisa, Twitter? Se tem alguma coisa que de repente você vai deixar de recado? Sei que você sempre está bem envolvida na comunidade de devs, de QAs, na parte do TDC. Conte um pouco mais como é que o pessoal pode se conectar com você para conversar um pouco mais sobre testes de performance. Tá bom, vocês me acham no LinkedIn pelo meu nome aqui, Ariane Isaac, é fácil encontrar, a gente pode trocar uma ideia por lá. Eu tenho várias postagens também, acabei não falando ali que você comentou de dicas, né, ali de treinamento, material. Eu tenho algum material lá, na verdade um workshop que foi pela EBAC, que é de primeiros passos em teste de performance. Então, tem ali um conceito geral, depois tem um conceito de JMeter, pode ajudar alguma coisa ali. Teve um terceiro dia que era um practical ali, e aí tudo ficou gravado, tá no YouTube, no meu perfil do LinkedIn, nos destaques tem lá. Tem algumas talks também que falam sobre teste de performance que rolaram no TDC, uma última ali que fala sobre como antecipar problemas como evitar troubleshoot de produção com teste de performance. Essa ficou bem legal. Então ali, talvez o que a gente comentou aqui por cima tem um pouquinho mais aprofundado. Dá para aprofundar mais, mas dentro do tempo tá um pouco mais aprofundado, dá pra galera ter um insight ali para aplicar. E quando eu uma coisa que eu acho que eu sempre recomendo quando me perguntam, né? Tem uma na CTFL, no sílabus, tem um de performance. Então ali você consegue ter bastante informação. Pode ser que alguma coisa ou outra ali tá até um pouco defasado, mas a base, o principal, você consegue ir criando. Então eu indico sempre essa leitura do sílabus de performance. Ótima dica, legal. Muito bom. É isso aí, gente. Só para conferir que a Ariane com E no final, não é Ariane, né? Ariane Isaac, I-Z-A-C. E é isso aí. Vamos se conectar, troquem ideias. Muito legal. Entra lá no LinkedIn dela, pega as informações, o conteúdo ali, que a Ariane tem muito conteúdo na parte de teste de performance. E se você vê um dia lá no TDC, fala assim, oi pra ela, acho que tal. Fala assim, eu vi você lá. É sempre legal a gente ouvir as pessoas que nos escutaram de forma online, né, Ariane? Isso é legal que você falou. Eu lembrei de uma história que eu falo bastante, né? Mas quando eu comecei a trabalhar com teste de performance, que foi na matéria, eu já era bem envolvida com o TDC. E teve uma edição lá de Porto Alegre que o meu foco era ir no evento para trocar ideia com as pessoas, para ver como elas aplicavam teste de performance na empresa delas. Então eu busquei lá no evento as palestras que teriam de teste de performance, nos stands, conversando, você trabalha em qual empresa? Você trabalha com o quê? Lá tem teste de performance e tal, ia trocando ideia, e tudo aquilo ia me dando um clique. Às vezes, assistindo a talk, me dava um clique, um nome de alguma coisa para eu ir buscar mais informação daquilo, e nisso eu fui formando a minha base de conhecimento ali, juntando com o que eu tive que usar na prática também. Então, dou essa dica aí de vocês se comunicarem. Então, sigam as pessoas que querem aprender mais. Vamos se conectar e vamos trocar ideia. É isso aí, né? É assim que eu joga teste de performance no LinkedIn, vê as pessoas que aparecem, se conecta com elas também, troca ideia. Geralmente, quem trabalha com o tema também dissemina, né, sobre o tema, então às vezes indica ali alguma leitura, um vídeo, enfim. Muito bom. Ariane, muito obrigado aí por ter aceito o convite, ter compartilhado tanta coisa legal aí, e a gente se vê, galera que tá escutando aí, nos outros episódios aí. Busquem mais temas, a gente tem alguns itens falando sobre testes aqui, mas tem bastante coisa interessante que você pode andar e aprender, e se conecte com a galera aqui. A Ariane é uma delas aí, e vamos que vamos. Valeu, gente. Até o próximo episódio aí do podcast. Um abraço. Valeu, Fusca. Tchau, galera.